Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo super especial. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais impactantes da Bíblia, a história de Daniel na Cova dos Leões. Eu sei que de repente você já ouviu falar dela, mas aposto que existem detalhes que vão te surpreender. Como alguém poderia sobreviver a uma cova cheia de leões famintos? O que esse milagre tem a nos ensinar sobre fé, coragem e confiança em Deus? Fica com a gente, porque nesse vídeo, além de contar essa história incrível, vamos entender juntos as lições poderosas que ela nos deixa. Já deixa o like se você está curioso, porque essa jornada vai ser épica. Primeiro, vamos entender o cenário. Quando Daniel chegou na Babilônia, ele era apenas um jovem judeu, levado cativo do reino de Judá. O Império Babilônico estava em seu auge, e, como muitos judeus, Daniel foi tirado de sua terra natal. Imagine a situação dele, ele estava distante de sua família, em um império pagão, sem saber o que o futuro lhe reservava. Mas o que o diferenciava de muitos outros jovens cativos era a sua fé inabalável. Ele não se deixou corromper pelas práticas da Babilônia. Ao contrário, Daniel foi fiel a Deus, mantendo seus princípios e sua ética, mesmo no meio de uma cultura tão diferente da sua. Ele não se limitou a sobreviver, ele prosperou. Daniel foi escolhido para servir diretamente ao rei Nabucodonosor, devido à sua sabedoria e habilidades excepcionais. Isso fez com que ele fosse promovido a altos cargos dentro do império. Agora, imagine só o que isso gerou. Daniel, um judeu fiel a Deus, em uma posição de destaque no império mais poderoso do mundo na época. Não era apenas uma conquista pessoal, mas também uma chance de influenciar os rumos daquele império com a sabedoria e os valores de Deus. No entanto, as coisas não seriam fáceis para Daniel, e ele logo enfrentaria grandes desafios. O rei Nabucodonosor faleceu e, com o tempo, o Império Babilônico foi tomado pelos Medos e Persas. O novo rei, Dário, assumiu o trono da Babilônia. Daniel continuou sendo um homem de destaque, mas, como sempre acontece com aqueles que se destacam, surgiram inimigos. Outros governadores e administradores começaram a ficar invejosos da posição de Daniel, e isso não era por causa de sua sabedoria apenas, mas também de sua integridade. Eles não podiam suportar a ideia de alguém tão íntegro e fiel a Deus ocupando uma posição de poder em um império pagão. Esses homens tentaram de todas as formas encontrar algo para acusar Daniel, algo que pudesse tirar sua posição e prestígio. Mas adivinhe? Não encontraram absolutamente nada. Daniel vivia com tanta honestidade, que não havia como acusá-lo de corrupção, fraude ou qualquer tipo de erro. Isso faz você refletir, né? Imagine o quanto o mundo de hoje está carente de pessoas que, como Daniel, vivem com integridade e caráter. Será que estamos fazendo a diferença ao viver de acordo com os princípios de Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor tenta nos desviar? Não conseguindo encontrar nenhuma falha no caráter de Daniel, os inimigos de Daniel se uniram e arquitetaram um plano cruel. Eles sabiam que a única maneira de pegá-lo seria através da sua fé. Então, eles convenceram o rei Dário a emitir um decreto que dizia que, durante 30 dias, ninguém poderia orar ou fazer súplicas a qualquer deus ou ser humano, exceto ao próprio rei. A ideia era simples. Como Daniel orava 3 vezes ao dia, fielmente, em direção a Jerusalém, eles estavam praticamente certos de que ele quebraria a lei, tornando-se uma vítima fácil. Eles conseguiram enganar o rei, que sem perceber o plano maligno, assinou o decreto. Agora, pense, Daniel estava em uma encruzilhada. O que ele faria? Ele sabia que, ao orar ao seu Deus, estaria desobedecendo a lei do rei, possivelmente, sendo condenado à morte. Mas Daniel não pensou 2 vezes. Ele não hesitou. Ele sabia que sua fé não podia ser silenciada ou escondida. Ele manteve sua rotina de oração, firme e inabalável, porque para ele, a obediência a Deus sempre seria mais importante do que qualquer decreto humano. E é aqui que entra a grande lição: quando colocamos a nossa fé em primeiro lugar, enfrentamos os desafios de cabeça erguida, confiando em que Deus está no controle de tudo. Como era esperado, os inimigos de Daniel o acusaram de desobedecer ao decreto real, e isso trouxe grande angústia para o rei Dário. Ele gostava de Daniel, sabia da sua sabedoria e integridade,
e, ao perceber que havia sido manipulado pelos outros governantes, ficou desesperado para encontrar uma solução. Dário tentou de todas as formas livrar Daniel da condenação, mas a lei da Medo-Persa era imutável. A punição para quem quebrasse o decreto era clara: ser lançado na cova dos leões. O rei, então, sem alternativas, teve que cumprir a sentença. Antes de enviar Daniel à cova, ele disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. A tensão estava no ar. Daniel foi jogado na cova dos leões, e, enquanto isso, o rei Dário passou a noite em claro, sem conseguir dormir. Ele não sabia o que esperar para o amanhecer, mas uma coisa era certa: ele não conseguia parar de pensar em Daniel e na fidelidade que ele tinha para com seu Deus. Ao amanhecer, Dário correu até a cova e, com voz trêmula, gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrou dos leões? E, para a surpresa de todos, Daniel respondeu com uma voz serena e confiante: ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque fui achado inocente diante de Deus, e também diante de ti, ó rei, não cometi crime algum. Aqui está o maior milagre: Daniel não só sobreviveu aos leões, mas foi totalmente protegido por Deus. A história nos mostra que, quando confiamos em Deus, Ele nos guarda de todo o mal, mesmo nas situações mais adversas. Os leões, animais famintos e perigosos, não conseguiram tocá-lo. Deus enviou um anjo para proteger seu servo fiel. Esse é o tipo de Deus em que Daniel acreditava, e ele nunca duvidou de sua capacidade de livrá-lo. E a história não para por aí. O rei Dário, ao ver o milagre, ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Mas, como a justiça de Deus é perfeita, os conspiradores que haviam tramado contra Daniel foram lançados na cova, e dessa vez, os leões não pouparam ninguém. A justiça divina foi feita. Esse é um lembrete de que Deus sempre recompensará os justos e punirá os injustos, conforme sua perfeita vontade. A história de Daniel nos ensina muitas lições valiosas. A principal delas é que, quando colocamos nossa confiança em Deus e permanecemos fiéis a Ele, Ele sempre estará conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Daniel não temia os leões, porque ele temia Deus, e sabia que sua vida estava segura nas mãos do Criador. A questão é: você está disposto a confiar assim? Está disposto a viver com coragem e integridade, mesmo que o mundo ao seu redor tente te desviar? Se você gostou dessa história e aprendeu algo novo, deixe o seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para mais conteúdo. Não se esqueça de comentar aqui embaixo o que mais te impactou nessa história de fé e coragem. Até a próxima, pessoal! Deus abençoe a todos!